O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? E responderam: 12. Perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes, cheios de pão, de pedaços? E responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Amados e amadas em nosso Senhor Jesus Cristo, na criação, toda a criação, o Criador e a criação, eu acho que o ponto mais alto desse sistema de criação é o Criador e a criatura predileta, ou seja, o ser humano. Agora, o ser humano, o homem, a mulher, esse ser humano, sempre é enigmático. É um mistério grande, enorme. A gente é capaz de tudo. É capaz do bem, é capaz do mal. Então, há uma necessidade muito grande da gente se policiar, se guardar, se preservar dentro do Evangelho, dentro da Palavra de Deus, a gente se deixar levar sempre pela presença maior do Senhor em nossas vidas. O ser humano, ele é abençoado por Deus. Deus abençoa, Deus santifica o ser humano. Mas esse distanciamento, afastamento das bênçãos de Deus, pode tornar o ser humano amaldiçoado na escuridão, deixar esse ser humano perdido em si mesmo. Talvez a maior perda, não é a gente perder o caminho, A gente perde o caminho. Alguém falava ontem, é que perdeu o caminho, Indo para Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, se perdeu, no caminho. Mas depois a pessoa reencontra o caminho. Assim também acontece com a gente, quando a gente se perde na gente mesmo. É só na luz de Deus, na luz do Senhor, a gente consegue se encontrar nas bênçãos de Deus. É só Deus que ilumina o ser humano. Se a gente olhar para a leitura, a gente vê isto. Bem, fermento dos fariseus, fermento de Herodes. Jesus chama atenção no Evangelho para isso. Cuidado com esse fermento perigoso dos fariseus e muito cuidado também com o fermento de Herodes. O fermento dos fariseus poderia ser assim, essa tradição humana da obediência, obedecer, coisa mais tradicional, coisa humana. Temos que obedecer, temos que ter em nossa vida, um procedimento de obediência aos sinais, do tempo, mas também você dirige aos sinais do trânsito, Não avance, está vermelho, pare. Quando vai atravessar aí a via férrea, pare e olhe, quer dizer, é o sinal. Assim também, na vida, no dia a dia, a gente tem que obedecer, mas sobretudo a Deus, O sistema humano, ele tem que estar a serviço do divino. Mas também esse fermento dos fariseus
é esse desejo aqui de ter um Messias nacionalista e político em Israel, que faria com que o povo de Israel fosse dominar, né, por meio desse Messias, ou Messias nesse povo de Israel, ele ia dominar as outras nações, os outros povos. É o desejo de Israel ter um Messias que não apenas o qualificasse, restaurasse, mas que dominasse, iria subjugar as outras nações. Como de fato Jesus é isso mesmo, é isto. Mas só que não é nesse sistema político nacionalista. Jesus está numa esfera totalmente além desta visão muito humana. Porque por melhor que seja a política ou a nação, pode também ter injustiças, pode vacilar e pecar gravemente contra alguém. Então esse Messias, ele está fora disso, muito além disso, muito além. Ele não se enquadra, né, nessa situação política e nacionalista. Agora, o fermento de Herodes, né? Esse poder sem moral, poder, teu poder, seu poder, sem bases morais, ter o poder por ter o poder, como Herodes. Como dizia lá o homem lá da televisão, né? Naquele quadro, né, de humorístico, né, de humorismo, né, do Chico Anísio, né? Nós faz qualquer negócio, né? Nós faz qualquer negócio. Quer dizer, é o Herodes aqui, né? Qualquer coisa manter-se no poder, né? Tudo é válido para ter o poder. E não pode ser assim. Não pode. O poder tem que estar a serviço, claro, para quem tem fé, serviço de Deus. Mas em nome de Deus também tem que dar serviço das pessoas, dos irmãos e irmãs. Porque este poder sem moral, ele acaba sendo gerador de morte. Quem mandou, né, cortar a cabeça de João Batista? Foi quem? Herodes. Herodes também, na crucifixão, ali estava zombando do inocente que ia para a morte. Então, um homem sem moral. Então, acho que há uma diferença, muito pouco, mas tem uma diferença, né, entre o imoral e a moral. Eu entendo assim, né? O imoral, não tem moral, mas pode ser que tenha alguma coisinha, né? O imoral, né? Agora, a moral, não tem moral nenhuma base na moral. Herodes é um perigo. Então, esse fermento, o que é o fermento? O fermento é aquilo que dá, faz com que dá estimula a massa, né? Estimula a massa, né? Estimula esta massa a crescer, dá um sentido. No caso desse fermento aqui estou me referindo a um fermento que não ajuda, atrapalha, não deixa a pessoa crescer na graça de Deus. Há dois tipos de crescimento: um crescimento bom, um crescimento ruim. Você que tem horta em casa, se você não for lá, não cuidar, abandonar sua horta, o mato toma conta. Quer dizer, o mato cresce também. O mato cresce, então tem que limpar, para ver se a verdura, né, ela possa se desenvolver, para alegrar a você, aos seus olhos, ao seu estômago, a sua família e a própria natureza ficar bonita aí, com um canteiro, né, bonito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, cuidado com o fermento do mal. Ele pode nos atrapalhar, e muito, muito, muito mesmo. Também terminei acrescentando a intenção aqui, rezar pela dona Áudria, né, e pelas filhas Thaís e Fernanda. Na Áudria, está precisando de oração, também as filhas Fernanda e Thaís.